No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Ex-assessora do gabinete de Flávio Bolsonaro admite em depoimento ao Ministério Público ter participado de escândalo das rachadinhas, devolvendo quase que integralmente seu salário a Fabrício Queiroz, braço direito da família do presidente. Conforme prometido, o Congresso derruba veto de Jair Bolsonaro para a desoneração da folha de pagamentos de alguns setores da economia e atende pedido de centrais sindicais. Donald Trump declara vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, mesmo estando atrás de Joe Biden, e promete ir à Suprema Corte para encerrar a apuração dos votos. Uma das maiores tragédias ambientais do nosso país, rompimento da barragem de rejeitos de minérios em Mariana, completa 5 anos, com famílias sem reparação dos danos e empresas culpadas pelo crime se beneficiando da anuência do poder público. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 5 de novembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Enquanto a imprensa brasileira se concentra na cobertura daquele espetáculo lamentável que são as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que vão decidir entre um candidato péssimo e um pior ainda para comandar a maior potência imperialista do mundo, a boiada de Jair Bolsonaro segue passando no nosso país. Tivemos na última terça-feira a aprovação pelo Senado daquele projeto de lei que prevê a autonomia do Banco Central, um ataque à soberania financeira do nosso país, do qual vamos nos dedicar ao debate amanhã com a Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu quero aproveitar também para ler aqui no nosso espaço editorial a coluna do Hélio Gaspari, publicada ontem pelo jornal O Globo, onde ele tenta explicar essa confusão que nós temos no país atualmente. O título do texto é "Bolsonaro deve mostrar seu jogo". Às segundas, quartas e sextas, o ministro Paulo Guedes briga com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Às terças, quintas e sábados, fazem as pazes. Todo dia, Guedes briga com Rogério Marinho, seu colega do desenvolvimento regional. Insatisfeito com as brigas que arrumou, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, insulta o chefe da Secretaria de Governo, general da Reserva Luiz Eduardo Ramos. Do alto de sua erudição, num discurso em que se disse poeta e falou até em grego, o chanceler Ernesto Araújo disse ao mundo que, abre aspas, o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Fecha aspas. Se o Brasil virou um pária, isso nada tem a ver com o discurso da liberdade. Bolsonaro, o maestro dessa banda de música, briga com governadores, vacinas e colaboradores. Faz tempo, diante da anarquia do fim do governo de João Figueiredo, o general Golbery do Couto e Silva dizia que uma pessoa pode ir para a rodoviária parando em todos os guichês, pedindo um desconto na passagem. Podia até conseguir, mas não podia deixar de dizer para onde queria ir. Olhando o mesmo quadro, Tancredo Neves queixava-se. Ninguém joga só embaralhando, tem que dar as cartas a alguém.
E o Figueiredo não está dando carta alguma, está com todas à mão. O tempo mostrou que o general não tinha mais carta e Tancredo foi eleito presidente em 1985. Ganha uma viagem à Pensilvânia quem souber que cartas Bolsonaro tem. Talvez nem se possa dizer que embaralha as cartas. Ele as rasga. Rasgou Gustavo Bebiano, Sérgio Moro, Santos Cruz e Luiz Henrique Mandetta. Marcou a do general Eduardo Pazuello. Admita-se que o capitão tem o objetivo de se reeleger com o apoio do Centrão e dos auxílios emergenciais. Para isso, precisaria que a eleição presidencial viesse rapidinho. Ela não virá. Quem está a caminho é uma insegurança econômica bafejada pelo desequilíbrio fiscal, com o emagrecimento da mística eleitoral que acompanhou sua vitória de 2018, resta-lhe a fidelidade do Centrão. Se ele pudesse, deveria marcar um jantar com Dilma Rousseff. Ela acreditou nessa fidelidade. Muita briga e poucos objetivos. Os males do governo Bolsonaro são: quem sabe onde foi parar aquele programa Pró-Brasil? Era pó e ao pó reverteu. Durante seu governo, o país foi infelicitado por uma pandemia que matou mais de 160 mil pessoas. Não foi ele quem trouxe o coronavírus, mas em 8 meses de angústia, dele não partiu uma só ação ou fala que contribuísse para a boa ordem sanitária. Ressalvem-se a rapidez e o alcance dos R$600 mensais que tiraram milhões de pessoas do caminho da fome. Essas medidas, contudo, não deram eficácia à cloroquina no combate à gripezinha. Amanhã completam-se 116 anos da criação, no Rio de Janeiro, da Liga contra a Vacina Obrigatória. Pelo andar da carruagem, Bolsonaro quer liderar um movimento parecido. Em 1904, muita gente boa, como Rui Barbosa, combatia a vacinação contra a varíola, que naquele ano mataria 4.000 pessoas na cidade. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde certificou a erradicação da doença. No governo de Rodrigues Alves, o Brasil andou para a frente. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify,
Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo Léo Lince. Léo Lince, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes desse importantíssimo programa Faixa Livre, um espaço da comunicação democrática no Brasil. Léo, muito obrigado por você estar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Léo, a situação que o país atravessa não deixa dúvidas de que o projeto de destruição do Estado Nacional, urdido por esses ultraliberais, vai de vento em popa. Desemprego em níveis altíssimos, o auxílio emergencial oferecido por conta da pandemia se encerrando no fim do ano, esse projeto de independência do Banco Central avançando no Congresso, as mais de 160 mil mortes pela Covid-19, isso com uma total falta de perspectiva de mudança no cenário, visto que a oposição parece incapaz de reagir à altura. Como é que você observa o momento atual do nosso país, Léo? Meu caro Anderson, o momento é um momento de crise profunda. Toda crise profunda é como uma fratura exposta. Mostra muitas coisas, mas esconde outras. É importante, na análise de situações como essa, sabermos combinar a chamado pessimismo da razão, para não dourar a pílula, observar com atenção todos os aspectos negativos da conjuntura política e combinar isso com o otimismo da vontade, que é a capacidade que você possa ter de analisar a contraditoriedade do fato político e também o surgimento e o crescimento no interior dos conflitos da sociedade da resistência, da possibilidade de mudança, aquilo que amadurece aqui, ali e acolá, como perspectiva de superação desse quadro. As conjunturas, naturalmente, existem para mudar. As conjunturas mudam permanentemente. E é importante situar a análise no contexto da chamada conjuntura estratégica. Você situa o momento atual no seu processo, né, no processo político que gerou essa situação e que faz com que amadureça no interior dessa mesma situação, por baixo da superfície dos acontecimentos, nas camadas tectônicas mais profundas da sociedade, a resistência à implantação desse projeto neoliberal, protofascista, antidemocrático, suicida, que pode, se for levado à vitória plena, levar à destruição do nosso próprio país e do nosso futuro como um país independente e democrático. Mas é importante considerar que, além do quadro pintado muito corretamente pela sua pergunta, existem resistências, não é? Resistências que se dão nesse processo e, inclusive, as contradições entre aqueles que defendem, sustentam e procuram aplicar esse projeto. É muito importante analisar os dois aspectos dessa situação. Eu citei essas duas expressões, pessimismo da razão e otimismo da vontade, elas são tiradas de uma sugestão e de uma proposta feita pelo filósofo italiano Antonio Gramsci, muito importante, um autor muito importante, inclusive para o quadro atual da política brasileira. Ele escreveu isso quando estava num presídio fascista na Itália, no momento onde parecia que o mundo se encaminhava para uma vitória mundial do nazifascismo. E ele sugeriu isso. E é importante considerar que a sugestão dele não era para você escolher entre o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. A sugestão era combinar as duas coisas. Não abrir mão do pessimismo da razão para analisar as dificuldades concretas, mas combinar isso com o otimismo da vontade. A busca exatamente no interior dos conflitos que amadurecem na sociedade os elementos de superação de uma situação tão difícil. Até porque as conjunturas mudam e o difícil também pode ser estimulante a um processo de mudança mais profunda da nossa realidade social. Parece até mentira, Léo, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse em entrevista na última semana, promovida pelo jornal Valor Econômico, que o país está caminhando a passos largos para o precipício,
Não por conta desse cenário social desesperador que temos visto, mas porque a agenda neoliberal não estaria avançando na velocidade necessária por culpa do executivo, que o Paulo Guedes estaria isolado dentro do governo. Ou seja, essa figura repugnante da nossa política, que é o Rodrigo Maia, mais uma vez prova a que tipo de interesses ele está alinhado. Meu caro Anderson, eu não sei se você chegou a ver, mas nos jornais de hoje há uma declaração, um artigo do Hélio Gaspari, que diz uma coisa até jocosa, que o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes brigam segunda, quarta e sexta e se reconciliam terça, quinta e sábado. É muito significativo essa observação porque fala exatamente da afinidade essencial existente entre essas duas figuras que estão aí batendo cabeça. Então, eu acho que no nosso caso cabe até comemorar a desavença entre os dois e, evidentemente, aproveitar as brechas que isso eventualmente possa oferecer. O Rodrigo Maia defende no parlamento as ideias da proposta do neoliberalismo, do protocolo de mudanças que avançam na desmontagem de direitos sociais para quem trabalha e do benefício aos setores dominantes do capital financeiro. E o Guedes defende a mesma coisa no plano executivo. O fato de os dois estarem, neste momento, batendo cabeça e trocando, eventualmente, farpas, é um dado positivo e revelador das dificuldades da implantação concreta desse modelo. Eles estão brigando exatamente porque existem dificuldades crescentes na execução por parte do governo dessa questão. Isso, naturalmente, tem a ver com o processo de resistência na sociedade a esse processo de mudanças. E é isso que nós temos que realçar diante de uma desavença e comemorar a desavença entre os dois. Tomara que essa desavença cresça cada vez mais, porque aí para o abismo quem vai é a proposta que eles defendem. A única coisa da qual o Rodrigo Maia tinha razão nessa declaração dele é de que estamos em um abismo. Você enxerga alguma saída para o país neste cenário que está colocado, Léo? Com um presidente que segue naquela sua racionalidade irracional, apoiado pelos demais poderes da República e sem o devido enfrentamento por parte dos partidos ditos de esquerda? Meu caro Anderson, a saída desse quadro dramático que a sociedade brasileira foi mergulhada com a vitória eleitoral da ultradireita há 2 anos atrás, passa por um processo prolongado de luta do conjunto da sociedade. Tem havido, é bom prestar atenção nisso, um leque cada vez mais ampliado de resistência à implantação desse modelo e do convívio da sociedade com o desastre que é. Evidentemente, não há qualquer possibilidade de saída nos termos da manutenção do governo Bolsonaro com as características que tem. Isso aí é um pacto de anormais que se criou a partir da confluência de uma série de forças e que essas forças começam a se decompor, se desagregar, lutar entre si, mas evidentemente não tem saída de curto prazo fora de um processo mais amplo de reorganização dos movimentos da sociedade. E não se trata só de resistência da parcela que no parlamento se opõe à esquerda, aos setores democráticos, ao governo. Existe uma maioria conservadora e de direita muito larga, resultado dessa mesma eleição de 2 anos atrás. Evidentemente que por ali, por si só, não se resolve esse tipo de problema. É fundamental que nos movimentos sociais, nos diferentes segmentos da sociedade, das chamadas estruturas intermediárias de poder, onde tem havido seguidas manifestações de rechaço a essa política excludente, violenta, brutal, marcada pelo agravamento de todos os nossos problemas. Quem acompanha o dia a dia desses movimentos, seja nas entidades sociais, nos sindicatos, nos movimentos de bairro, de moradores, nas favelas, da organização espontânea da luta cultural, na luta em defesa do meio ambiente, você pode listar a existência de infinitos focos de resistência a isso.
O problema é que isso, no momento atual, está naquele estágio, digamos, dos fragmentos desarticulados entre si. Enquanto não se produzirem polos de condensação entre os diferentes movimentos de resistência a esse processo, certamente nós não teremos como construir saídas para a situação. Portanto, a trajetória, o espaço que possa apontar no médio e longo prazo para uma saída dessa situação passa pela reorganização dos movimentos sociais e pela rearticulação das forças, não apenas de esquerda, mas democráticas em geral, contra a barbárie que está implantada, ou que pretendem implantar, e que só não consegue fazer isso porque existem sim resistências na sociedade, que repercute na tomada de posição de alguns parlamentares combativos no parlamento e na construção de novas lideranças que começam a surgir no seio da sociedade, inclusive questionando de uma maneira mais categórica e permanente do que era questionado antes esse tipo de dominação política excludente, violenta, para-fascista, e que certamente haverá de ter um término mais cedo do que tarde. E essa sinalização que foi dada com a reunião entre o Lula e o Ciro Gomes, noticiada na última semana, Léo, você vê algum tipo de esperança em uma possível aliança entre os dois, ou não dá para esperar muita coisa disso? Olha, eu considero que esse fato, né, o fato de o Lula e o Ciro Gomes terem se reunido, um fato positivo. E explico por quê. Não pela razão de que se possa esperar ou ter grandes esperanças no Ciro Gomes ou no Lula. Não se trata disso. Até porque a reunião não foi uma reunião aberta, né? Vazou depois que eles teriam se reunido. E os termos concretos do debate entre eles não são do conhecimento pleno de todos. Agora, de qualquer forma, o simples fato deles terem resolvido se reunir é um dado positivo, porque, evidentemente, aponta para a necessidade de unidade política entre aqueles que se opõem a essa situação dominante. A questão que precisa ser analisada aí com mais cuidado é a seguinte: se você perguntar a todos os líderes dos partidos ditos de esquerda ou democráticos de oposição, todos dirão que são favoráveis à unidade de todos para combater a barbárie, o protofascismo, o bolsonarismo, e exatamente todos se declaram favoráveis a construir esse tipo. Agora, se você analisa concretamente o procedimento de cada um deles, você percebe claramente que nem sempre eles se encaminham para realizar o que pretendem. Isso, na minha opinião, é compreensível. Eu, aliás, me lembro sempre de uma peça teatral do Valdo Viana Filho, chamada A Longa Noite de Cristal, que um dos personagens, diante de situações parecidas com essa, dizia a seguinte frase: é muito fácil você saber o que quer, o difícil é encontrar os caminhos para realizar. E é exatamente na questão da construção dos caminhos para realizar uma unidade de forças capaz de se contrapor e ser vitoriosa contra a barbárie e o fascismo que todos nós e cada uma dessas personalidades nos defrontamos no momento atual. É importante construir a unidade das forças antifascistas para superar a situação, e o caminho para fazer isso é muito difícil, porque passa por um tipo de apreensão da realidade e passam por personalidades que vão muito além dessas que você nomeou na sua pergunta. Não é o Lula nem o Ciro que controla todas as variáveis que estão em jogo para construir essa alternativa. Há uma infinidade de novas lideranças surgindo na base dos movimentos sociais, e é exatamente isso que pode propiciar um tipo de polo de condensação com força suficiente para construir uma alternativa com relação a esse quadro social. Eu me refiro não apenas a lutas concretas, unidade em torno de uma luta concreta, com relação à questão econômica, à questão dos direitos sociais, à questão das liberdades. Todas essas questões podem propiciar alianças bem amplas, mas a unidade de forças, inclusive nas disputas eleitorais, que é o que não tem acontecido. E isso não tem acontecido porque essas forças têm divisões reais que precisam ser, inclusive, respeitadas e explicitadas, num quadro político onde isso é extremamente difícil,
Porque, em geral, quando se fala em crise da militância ou das propostas de esquerda, é importante considerar que a militância e a proposta de esquerda, elas têm realidade no interior de um debate público republicano. Se você não está tendo esse debate público republicano, é muito difícil para que a esquerda possa fazer valer as suas características, a sua proposta, porque a crise é muito mais ampla do que propriamente a crise da esquerda. É uma crise da própria política, da própria questão republicana, que está em jogo, é uma coisa muito mais ampla. E a gente tem que saber disso antes de, naturalmente, se desencantar a partir da decepção com o comportamento de uns e outros. A América do Sul é que tem dado sinais de mudança de conjuntura, Léo. Os bolivianos e os chilenos apontaram que desejam abandonar de uma vez qualquer resquício de autoritarismo em busca de soberania popular. Isso pode, de alguma forma, alcançar o nosso país, Léo? Essa sua pergunta, o Anderson, é muito boa. Ela propicia que eu esclareça melhor alguns pontos que levantei na pergunta anterior. O que aconteceu no Chile, o que aconteceu na Bolívia e até o que aconteceu na Argentina um pouco antes, decorrem de uma superação de um quadro que nós aqui ainda não conseguimos enfrentar com eficácia, que é o seguinte: o Chile se encaminha para uma mudança política de qualidade extraordinária, com essa constituinte exclusiva, paritária, porque foi capaz de produzir gigantescas manifestações de massa e que contestavam de uma maneira muito categórica todos os aspectos fundamentais do protocolo neoliberal. A questão das aposentadorias, que o Guedes tenta implantar aqui, a questão da desigualdade social, a questão da livre manifestação das diferenças políticas, todo esse modelo dos sábios de Chicago, do neoliberalismo tradicional, contestado depois de longo tempo. E a constituinte do Pinochet, eles, depois de ter passado por governos de natureza conciliadora, agora as amplas manifestações vindas de lideranças novas que surgem da sociedade mostram que a possibilidade de uma vitória gigantesca passou por esse processo. Na Bolívia, da mesma forma. Inclusive, foi uma maneira de se corrigir alguns erros da condução anterior do processo feita pelo próprio movimento ao socialismo. Ali você percebeu claramente que a insistência do Evo Morales em disputar ele próprio como principal liderança, e grande liderança que é efetivamente, não era uma boa posição, propiciou a articulação dos golpistas, mas a capacidade de organização, de resistência das amplas massas, das bases sociais do movimento, foi que efetivamente construiu a possibilidade de saída da situação. E, evidentemente, foi uma vitória avassaladora, que inclusive levou a uma correlação de forças no interior do parlamento ainda maior do que tinha antes do golpe. Eles conseguiram fazer com que um golpe muito semelhante ao que aconteceu aqui, um golpe parlamentar a partir da presença violenta de milícia nas ruas e um tipo de participação disfarçada de uma maneira muito canalha das Forças Armadas no processo, eles conseguiram derrotar isso. O golpe ficou inconcluso, demorou um tempo razoável e foi uma gigantesca manifestação. Eu acho que o que está acontecendo nesses países deve ser visto por nós como um exemplo. E, evidentemente, ele pode, deve, e nós precisamos lutar muito para que eles possam ser reproduzidos aqui. O caminho que geralmente cada um de nós pergunta sempre para a saída da situação brasileira, é esse mesmo caminho que os nossos irmãos do Chile e da Bolívia mostraram com brilhantismo e com uma grande lucidez política, que é o caminho que eu acredito que cedo ou tarde será também recorrido por nós aqui no Brasil. Léo, nós temos observado nos últimos tempos alguma animosidade entre os militares e aquele pessoal da ala mais ideológica do governo. Houve aquele episódio das ofensas do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, contra o general Luiz Eduardo Ramos. Depois aquele artigo escrito pelo ex-porta-voz da presidência, o também general Otávio Rego Barros, atacando indiretamente o Jair Bolsonaro.
Esses atritos recentes podem produzir algum tipo de efeito para o bolsonarismo, na sua opinião, Léo? Olha, é fora de dúvida que existe aí um grau de acirramento cada vez maior entre diferentes segmentos, esses diferentes grupos que confluíram para formar o governo do Bolsonaro. Eu não gosto muito dessa formulação de chamar a ultradireita ensandecida de facção ideológica do governo. Eu acho que isso aí não é uma facção ideológica. Acho inadequado o uso desse conceito. Acho até que o segmento ideológico do governo são exatamente os militares. Eu acho que esses militares são a base de sustentação mais efetiva, capilarizada e permanente desse fenômeno que foi a vitória do Bolsonaro. E, evidentemente, os militares que transitaram do alto comando das Forças Armadas, principalmente do Exército, para o alto comando da campanha e do governo do Bolsonaro, significa exatamente a principal base de sustentação desse governo. E provavelmente está ficando claro com o passar do tempo, na medida em que o governo é o que tem sido, que o desgaste para as Forças Armadas da participação nesse governo talvez possa vir a ser mais amplo do que foi em função da ditadura militar empresarial de 64. Os militares estão se dando conta, porque evidentemente tem uma diferença muito grande entre esse segmento de ultradireita dos militares que está no governo e o corpo profissional da tropa, das Forças Armadas, que tinha uma avaliação antiga, eu acho que está inclusive nesse livro do Gasperi sobre a ditadura, falando de uma frase do general Golbery, do Corpo que era um intelectual orgânico do autoritarismo militar. Ele dizia que os militares, em geral, você tem 5% mais da direita, 5% mais da esquerda e 90% que não é nenhuma coisa nem outra. Está nos quartéis fazendo ginástica, praticando exercício de tiro e as suas atividades profissionais. Ou, eventualmente, quando são chamados, cumprindo alguma função até meritória, aí nas fronteiras, na ajuda à população quando tem alguma calamidade. E, evidentemente, o que nós estamos presenciando na situação brasileira de hoje é que esses 5% de ultradireita são basicamente militares que sofreram uma doutrinação a partir de um vínculo subalterno ao imperialismo norte-americano. É importante observar, se você vê esses generais de 4 estrelas que são do governo, da reserva, ou mesmo os que são da ativa, quase todos passaram por aqueles processos de intervenção em áreas sociais conflagradas. No Haiti, na África, é um pouco aquela ideia que, de certa forma, estabelece um conflito com a concepção clássica dos militares como cidadãos de um país que defende esse país quando ele é ameaçado. A ideia do uso das Forças Armadas com papel de polícia, de gendarme dos movimentos sociais, ele sempre foi muito rechaçado dentro do Exército. Eu, por exemplo, sou contemporâneo de leituras do tipo do general Nelson Werneck Sodré, que era um general da ativa e que, ao mesmo tempo, era um intelectual, digamos, de grande influência e com vínculos com o Partido Comunista Brasileiro. Bons tempos aqueles. Na realidade, a ideia básica que se faz aqui é que esses militares que passaram a se ocupar do papel de polícia, eles perdem a noção da importância da honra militar, daquilo que tradicionalmente se considera como o cidadão armado defendendo sua pátria. E passa, evidentemente, a cumprir missão, como falou até o Pazuello, um manda, outro obedece. Ele nem discute se é justo, se não é justo, se é adequado, se não é adequado, se é científico, se não é científico. Isso não é característica tradicional do pensamento militar, mas de um segmento que parece estar dominando momentaneamente as Forças Armadas. Isso deve levar a descontentamento no conjunto da tropa. Algumas manifestações já estão sendo observadas e, efetivamente, eu acho que essa questão das picuinhas ligadas, principalmente a esse pessoal altamente desqualificado, abrigado do gabinete do ódio, dentro do Palácio do Planalto, articulado
pelos filhos do presidente, 001, 02, 03, sempre com respaldo do presidente, que é o 00, e vinculados a um esquema da ultradireita internacional, ligados a uma concepção altamente nefasta e destruidora do processo político, democrático e da própria civilização. São manifestações de barbárie. E essa desavença existe, assim como existe desavença lá entre o César Maia, o filho do César Maia e o Paulo Guedes na área da economia, existe desavença entre os próprios militares, entre os militares desse segmento e dentro desse próprio segmento. As desavenças são gerais e vão se acirrar ao longo do processo. E na medida que a sociedade se recomponha na sua base, provavelmente esse tipo de desavença pode produzir alterações substanciais do processo da política brasileira. O que mais assusta em um cenário como esse que nós abordamos até aqui, Léo, é que o judiciário, que deveria atuar como balizador desse processo de destruição do nosso país, e veja que eu não me refiro apenas às decisões que se referem à esfera política, mas àquilo que se convém chamar de sociabilidade, parece incapaz de oferecer respostas. Eu tomo como exemplo uma decisão recente de um juiz de Santa Catarina que absolveu o empresário André Aranha, acusado de cometer violência sexual contra a influenciadora digital Mariana Ferrer, em uma festa, dizendo que teria havido um estupro culposo. Ou seja, ele afirmou que o sujeito não teve a intenção de estuprar a mulher. Essa jovem foi humilhada pelo advogado de defesa do acusado em uma cena estarrecedora que está circulando pelas redes sociais. Esse instinto de desumanidade saiu do Palácio do Planalto e tomou conta de todas as instâncias da nossa sociedade, Léo. Sem dúvida, você está coberto de razão na conclusão que faz ao final de sua pergunta. É importante considerar que, entre os poderes da República, o judiciário é aquele mais marcado pela presença forte, não só do conservadorismo, como do reacionarismo nos costumes. A gente, ao longo do tempo, tem encontrado manifestações muito categóricas disso que eu estou dizendo aqui. Basta ver a violência das desapropriações na área do movimento sem teto, sem terra, quase todos naturalmente autorizados por deliberações de juízes da primeira instância. Então, existe aí um reservatório de conservadorismo imenso, que precisa ser mapeado e, evidentemente, discutido, porque também é importante considerar que tanto aí no Judiciário, no Ministério Público, nesses setores, também são habitados pela contraditoriedade e pela presença de gente progressista, avançada, democrática e até ativistas de esquerda. É bom não considerar que tudo isso é homogêneo, é geral. Agora, essa manifestação que você se refere realmente de um absurdo imenso, a tal ponto que até o Gilmar Mendes chamou de terrorismo o que foi praticado naquela audiência ali no tribunal. Então, na realidade, cada episódio desse deve ser discutido e por nós mesmos tratado, como você fez muito bem na sua pergunta, como um elemento capaz de nos levar a uma compreensão sobre o quadro real desses segmentos e como um instrumento de luta pelo isolamento, pela limitação desse tipo de manifestação. Aliás, essa questão relacionada aos costumes, que tem sido um dos mananciais explorados pela ultradireita, e que, inclusive, de uma maneira até envergonhada por muitos que acham que não é bem assim, mas que os liberais na economia sentiram que precisam estar aliados ao ultra-reacionário neofascista nos costumes, aos milicos autoritários, porque, efetivamente, o que eles pretendem implantar na economia, eles mesmos acham que não seria possível fazê-lo sem lançar mão do autoritarismo e da brutalidade. E na área dos costumes, o que acontece é que existe uma furiosa resistência por parte de setores muito reacionários e conservadores a uma mudança mais ou menos permanente, cumulativa, inevitável, que só faz prosperar no seio da sociedade sobre cada um desses assuntos. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem discutido em algumas ocasiões. Eu, por exemplo, me lembro sempre de uma frase famosa de um pastor, Henrique Vieira,
que é ligado ao PSOL aqui do Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: os escravos não vão voltar para a senzala, os gays não vão voltar para o armário, as mulheres não vão voltar para um tipo de obediência servil. Todo esse processo de mudança relacionado a essas questões avança permanentemente na sociedade. E os que reagem a isso se agrupam de uma maneira muito violenta e que pode, inclusive, aumentar o seu isolamento na sociedade. A tendência da cultura, da mudança cultural, não é a favor desse tipo de reacionarismo no plano dos costumes, é a favor de um outro tipo de abertura, de compreensão, de alargamento, de aceitação da diversidade. Às vezes a gente se deixa iludir pela violência de certas manifestações, mas elas são assim exatamente porque percebem que ali é onde a coisa prospera, na base da sociedade, muitas vezes até na família mesmo desse que se manifesta violentamente, a mudança é no outro sentido e não nesse que vem de cima, que você fala muito bem. Na realidade, hoje, de cima vem o mau exemplo, mas de baixo vem o bom exemplo. Como sociólogo, Léo, qual você acredita que tenha sido o ponto de inflexão na nossa sociedade para esse estado de barbárie que temos enfrentado nos últimos anos? Olha, Anderson, é muito difícil, numa realidade complexa como essa, você citar um único ponto de inflexão que possibilitou a implantação dessa realidade marcado pela prevalência da barbárie e pelas ameaças que a gente vive. É muito difícil. Não foi só um único acontecimento, ele se distribui ao longo do tempo em uma infinidade de outros acontecimentos. Provavelmente nós precisaríamos de um outro programa inteiro para tratar de todos eles. Agora é importante avaliar que essa realidade ela não é uma realidade unicamente brasileira, né? A infecção rumo à barbárie tem produzido fatos políticos aqui no Brasil, nos nossos irmãos da América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. De certa forma, desde que foi derrubado o Muro de Berlim e aparentemente teria desaparecido a ameaça de uma mudança profunda na realidade econômica, rumo ao socialismo, a derrota do socialismo real, que o que era patinho feio antes, como essa proposta neoliberal, que é antiga, não é nova, é desde, sei lá, os entreveros posteriores à Primeira Guerra Mundial, isso passou um tempo imenso na condição de patinho feio. Ninguém levava em conta isso. O capitalismo reagia com propostas muito avançadas, como o keynesianismo, e exatamente para se contrapor a uma ameaça real que prosperava no mundo de realidades socialistas inteiramente diferentes dessa que a gente conhece. Com a derrota do socialismo real, se teve no mundo inteiro um processo de restauração de hegemonia plena do capitalismo. O Fukuyama, aquele funcionário do Departamento de Estado, essa era a condição funcional dele, falou em fim da história, acabou, agora não tem mais essa ameaça de avançar para uma outra realidade econômico-social. E, evidentemente, dizia que a história tinha acabado. A história não acabou. Infelizmente, por um certo interregno, num certo período, até piorou. Era melhor que tivesse acabado naquela ocasião. Mas como não acabou e piorou, agora você se recoloca novamente diante da necessidade de analisar os diferentes pontos de inflexão que possibilitaram a vitória dessas propostas, que começam a refluir também no mundo inteiro. Eu acho que essa pandemia, que, com todos os malefícios que ela trouxe para o mundo inteiro e a necessidade de rediscutir uma série de questões fundamentais, ela pode ser um outro ponto de inflexão. Depois dela, na minha opinião, nada será como antes. Dificilmente as coisas retornam ao patamar anterior, o que naturalmente não deve nos tranquilizar, porque não é nada automático, tudo vai depender de luta política. A situação ou melhora ou piora. E, evidentemente, eu acho que nós temos que estar aqui, digamos assim, construindo contra o espírito de milícia que levou os governos em geral a operarem sob o signo da morte, organizar os esquadrões da vida, os que têm fé na vida, aqueles que acreditam na possibilidade de uma mudança capaz de superar
as adversidades imensas que estão diante de nós. Eu aposto nesse tipo de estado de espírito e, naturalmente, conclamo a todos a buscar agir efetivamente na busca de uma alternativa que nos faça superar um momento marcado por uma situação tão difícil, pela tragédia da necropolítica dominando os governos no Brasil, aqui no nosso estado, na nossa cidade e em boa parte do mundo. Vamos em frente, que a vitória será nossa. Léo Lince, muito obrigado por você mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu agradeço muito o convite, sempre que convidado, com o maior prazer que compareço a essa tribuna democrática da maior importância nos meios de comunicação no nosso Brasil de hoje. Muito obrigado a todos, um abraço. Conversamos aqui com o sociólogo Léo Lince. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o membro da diretoria colegiada do Grupo Tortura Nunca Mais aqui no Rio de Janeiro e professor do curso de licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rafael Maú. Rafael Maú, bom dia. Boa tarde, Anderson. Boa tarde para toda a equipe do Faixa Livre, Paulo, Celeste. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez no Faixa Livre, esse espaço que precisa ser valorizado, de resistência, importante aí para os debates democráticos da nossa cidade. Saúdo o Faixa Livre em nome do Grupo Tortura Nunca Mais. Rafael, muito obrigado por você estar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Rafael, antes de tudo, eu gostaria de parabenizar o Grupo Tortura Nunca Mais, que está completando 35 anos de fundação agora em 2020. Vocês que surgiram assim que se encerrou a ditadura civil-militar no nosso país, em uma história repleta de lutas em defesa de um país mais justo, livre de qualquer tipo de violência, especialmente aquela praticada pelo Estado. Eu gostaria primeiro, Rafael, que você explicasse aqui para os nossos ouvintes como surgiu o Grupo Tortura Nunca Mais, o que levou vocês a levarem à frente um trabalho tão difícil e valoroso como esse, que era, acima de tudo, o de desvendar os crimes cometidos pelo Estado durante os anos de chumbo. Olha, Anderson, é um grande
É um grande prazer, né? A gente está fazendo 35 anos, mas ao mesmo tempo é preocupante, né? Porque seria tão importante, seria tão bom se grupos como Tortura Nunca Mais não precisassem mais existir, como muitos companheiros e companheiras têm inclusive declarado nesse momento de comemoração do aniversário do grupo, né? O grupo surge, como você mencionou, aí nos finais, né? Nos momentos finais do processo de redemocratização dessa ditadura civil, empresarial, militar, né? Que a gente viveu, né? E surge, eu no caso ainda era uma criança, né? Mas as companheiras e os companheiros que vão se reunindo em torno do grupo, né? Cléia Moraes, Flora Abreu, Cecília Coimbra, o João Moraes, né? Diversos outros, enfim, que eu não vou dar conta aqui, né? De lembrar, né? Romildo, que vão se reunindo em torno do grupo, vão se reunindo com essa identidade, né, com essa demanda, com essas bandeiras que vêm da ditadura, com essa experiência que vem de uma militância contra a ditadura, né, mas que já desde o seu início, em todo o processo de redemocratização, percebe, né, e atua, né, em relação à violência de Estado, independente, quer dizer, né, não é independente, mas para além da questão da ditadura, né, ou seja, não só para esclarecer, né, para desvendar, né, os crimes da ditadura, mas também como para lutar contra e denunciar a continuidade da violência de Estado que permanece e que se engendra, né, faz parte estrutural, constituinte do nosso Estado, na verdade do nosso país, desde que ele começou a ser colonizado, né? E quais você descreveria como as principais lutas do Tortura Nunca Mais nesses 35 anos de existência, Rafael? Olha, as lutas são muitas, né, e a gente sempre fica receoso de, numa entrevista, a gente passar ao largo de algum momento, né? Mas eu acho que, primeiro, né, o sentido que move o grupo enquanto um movimento social, que luta contra toda forma de violência do Estado, e que, portanto, se pauta por uma autonomia, por uma independência frente a esse Estado, né, e frente também a partidos políticos, né, um grupo suprapartidário, né, então esse elemento, esse fundamento, né, ele é um articulador importante de toda essa história do grupo, de cada luta que o grupo vai empreendendo, né. Se a gente pensar ali logo no início do grupo, né, todo o processo realmente de mergulho em relação à abertura dos arquivos, né, a leitura, a sistematização dos arquivos, né, e das denúncias em relação aos torturadores, em relação aos cemitérios clandestinos, que no caso do Rio de Janeiro a gente tem evidências de Santa Cruz, Cacuia e Ricardo de Albuquerque, que é o único que a gente conseguiu, na verdade, desdobrar a luta num processo de memória, né, de fortalecimento da memória com o Memorial de Ricardo de Albuquerque, né, com todo o processo que leva ao memorial, né, toda a articulação com as lutas que permanecem, principalmente as lutas no caso do Rio de Janeiro, nas lutas das favelas e das periferias. Então, né, quando o grupo institui um projeto clínico e jurídico, né, ele vai assessorar não só, né, pessoas que foram atingidas pela violência de Estado durante a ditadura, mas também pessoas atingidas pela violência de Estado na cidade e no campo, né,
no pós-ditadura até hoje, né? Então, esse também é um elemento muito importante, né? A gente não pode esquecer da medalha Chico Mendes, né? Que, na verdade, é um momento de chamar atenção, de exaltação, ao mesmo tempo comemoração e denúncia, né, de lutas, de organizações, de lutadoras, de lutadores, né, do Brasil e do mundo, né, que também sempre articulando essa questão da violência de Estado como uma coisa que perpassa toda a existência desse Estado capitalista, né, desde antes da ditadura, muito antes, vamos sempre lembrar que desde do processo de colonização, né, e de escravização afro-indígena no Brasil, né, também a gente não pode esquecer de jeito nenhum toda a luta que se faz também junto com demais familiares de São Paulo, e empreendido aí também pelo CEGIL, né, o Centro de Assessoria Jurídica Internacional, no caso do caso do Araguaia, né, levado à Corte Interamericana no OEA, no qual o Estado brasileiro foi condenado, e que essa condenação ela amplia, né, a responsabilização do Estado, não só os mortos e desaparecidos do Araguaia, como os mortos e desaparecidos de toda a ditadura, e como os mortos e desaparecidos e a continuidade das políticas de violência do Estado até hoje, né? Então, o Estado brasileiro ele é condenado não só pelo Araguaia, a partir da sentença, né, do caso do Araguaia, né? Bom, eu certamente estou esquecendo aqui algumas coisas muito importantes, mas a gente vai, ao longo da entrevista, lembrando também, né? Você observa algum tipo de avanço nesses 35 anos desde que o grupo foi criado, Rafael? O Estado passou a se utilizar menos da violência em suas ações ou nada mudou, na opinião de vocês? Olha, Anderson e ouvintes, né? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, é uma pergunta que é preciso que todos nós nos façamos, né? Que possamos ler a realidade, né? É uma pergunta importante, é uma pergunta tensa, é uma pergunta complexa. Na nossa visão, é claro que é importante a gente frisar o que foi a ditadura, né? É importante a gente entender que é um momento específico de organização da violência do Estado no Brasil, mas que também a gente teve outros momentos importantes, né? Que o Brasil aprendeu a torturar na escravidão, né? E que a ditadura militar ela é mais um momento em que essa violência de Estado se reorganiza, se aprofunda. Mas a gente tem um problema sério, porque as estruturas, né, que formaram essa violência, que se fortaleceram, né, durante a ditadura, elas não foram desmontadas. E no que elas não foram desmontadas, apesar da gente ter, né, políticas que, num certo sentido, avançam, né, numa ideia de alguma construção de cidadania, de alguma coisa nesse sentido, né, na democracia, a gente também tem, né, essas políticas sempre negociadas a partir da manutenção de um aparato repressivo, de uma violência de Estado estrutural, constituinte, normalizada na nossa sociedade, né? E essa violência de Estado, ela na verdade, ela nunca se mantém apenas. Para ela se manter, ela precisa se aprofundar. Então a gente tem, na verdade, de uma certa maneira, um aumento da violência de Estado, se a gente for pensar os processos de militarização, né? De militarização das polícias, de militarização de outros aspectos da vida, né? De naturalização da violência do Estado, especialmente contra
pobres, negros, indígenas, favelados, periféricos, LGBTs, enfim, né? A gente tem uma violência de Estado que atravessa as forças repressivas mais diretas, como a polícia e tal, mas que ela toma um campo que atravessa todo o Estado, o judiciário, o próprio legislativo, o executivo hoje em dia nem se fala, né? E toma inclusive força de arraigamento também até cultural na nossa sociedade. Então, a gente não vê, infelizmente, uma diminuição, né, dessa violência do Estado. Apesar da gente precisar diferenciar o que se trata, né, de um processo de ditadura do que um processo de uma não ditadura, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá, que esse debate é importante, é fundamental no dia de hoje e é complexo, né? Qual é a sua avaliação do nosso judiciário, Rafael, em relação não só aos episódios denunciados por vocês do Tortura Nunca Mais, como também em relação a tudo que temos atravessado no nosso país? Bom, como eu estava falando, né, na outra pergunta, Anderson, assim, o judiciário, né, ele é uma parte do Estado, né, fundamental do Estado, né, diga-se de passagem, a parte menos acessível, se é que existe, se é que a gente pode dizer isso, menos acessível, né, da população como um todo, porque mesmo que todos tenham direito à justiça, né, nós não somos eleitos, né, para estar na justiça. E olha que eu acho que a coisa nem que a participação não deve ser reduzida a um elemento meramente representativo eleitoral. Mas de qualquer maneira, o judiciário é uma parte do Estado fundamental e ainda por cima pouco acessível, né? Nesse sentido, eu acho que o nosso judiciário é só a gente contrastar com os outros países da América Latina e com outros países do mundo, né? Nenhum judiciário, na verdade, no mundo capitalista, né, é um judiciário que vai atender de fato à promoção de uma sociedade igualitária, né? Mas no Brasil, a gente realmente tem um judiciário que a sua Corte Superior Suprema, né, corrobora com uma leitura sobre a lei de anistia, que é uma leitura ilegal, né? Ilegal, é uma leitura que fere aos tratados internacionais, ou seja, dentro da própria lógica do judiciário, ela fere, né, os tratados internacionais que o Brasil assina, né? E essa estrutura ela atravessa todo o nosso processo. Então a gente não tem, né, de fato, processos que condenem, né, que responsabilizem os torturadores, né, quando a gente tem um processo que coloca, né, um torturador no alvo, como o Brilhante Ustra. Esse mesmo é defendido pelas mais altas autoridades do país, né? Quando os grupos de direitos humanos, como Tortura Nunca Mais, né, lutam, né, pelas essas responsabilizações, muitas vezes essa luta se volta contra as próprias organizações de direitos humanos, como já aconteceu com Tortura Nunca Mais. É mais fácil a gente ser processado do que eles, né? Enfim, né? E não posso deixar de desviar um pouco o assunto nesse caso, porque eu estou dando uma entrevista hoje, e é de hoje que se trata, né? E a gente tem aí um elemento de como o Estado consegue atuar e o Judiciário consegue atuar de uma maneira a reforçar, né,
as violências da nossa sociedade, né, e que se torna uma violência de Estado quando a gente vê o caso do estupro, né, considerado aí que tem sido chamado, né, de estupro culposo, né, da Mariana Ferrer, que não existe, obviamente, e que esse Estado, através de uma corte do judiciário, humilha a pessoa que é a vítima, responsabiliza a vítima, né, mais uma vez, né? Então, desviando um pouco do assunto, mas não dá para deixar de marcar isso nesse momento, demais esse horror, né? E a gente cansa de ver as mães, principalmente, né, que têm seus filhos atingidos, mortos, desaparecidos, né, pela violência do Estado no Brasil até hoje, né, em lutas incansáveis, importantíssimas, irem ao judiciário e no judiciário receberem tratamentos semelhantes, não terem, em geral, a justiça sendo atendida, né? Então, o judiciário faz parte disso. Quais são os maiores desafios no momento atual, Rafael? Onde temos um presidente da República que defende práticas violentas e abusivas, que tem um discurso altamente conservador e atentatório à nossa democracia. Quais são as principais preocupações de vocês? Olha, Anderson, eu acho que as nossas principais preocupações, né, são que realmente a gente precisa reverter esse quadro. De fato, a gente está vivendo agora, eu diria, né, desde os processos repressivos de 2013 e 2014, com um aprofundamento muito grande com o golpe de 2016, né, com o processo de intervenção militar no Rio de Janeiro, que logo levou ao assassinato, né, da Marielle Franco, entre outros, né, mas importante, grave e triste assassinato da Marielle, né, e que levou também à eleição desse presidente, né, e de todo um projeto em disputa entre setores autoritários, né, e reacionários, né, do nosso país e, evidentemente, né, de determinado empresariado. Então, nossa preocupação, sem dúvida, é que a gente precisa reverter esse quadro. É um quadro muito complexo de se reverter, porque, né, a gente não acredita que é um voltar ao que existia antes, né? Essa tese do voltar ao que existia antes, para nós, é uma tese muito perigosa, porque ela impede que se faça uma avaliação mais complexa, mais detida de elementos que nos levaram ao que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente precisa reverter esse quadro, mas reverter de uma forma que realmente possa construir, né, uma participação popular mais real, né, que a gente possa, de fato, né, lutar e desmontar os aparatos de repressão. A gente não teve nenhuma mudança até hoje num currículo de escola militar direito, né, de academia, né. A gente continua tendo centenas, milhares de ruas, cidades, prédios, construções, escolas com nomes de repressores da ditadura e de outros momentos da história, né? A gente só basta falar de Caxias, né? Um grande repressor do Império.
Então, esse nosso país ele precisa reverter esse quadro, mas não é retornando a um outro momento. A gente precisa é, rever tudo isso. E é evidentemente que a nossa maior preocupação é a preocupação com os setores que estão mais, que se costuma dizer os setores mais vulneráveis da sociedade, né? Mas setores que estão aí sempre resistindo, mas que são os setores mais atacados, né? Então, nossa preocupação, sem dúvida, maior nesse momento é com a vida, né, da população brasileira, trabalhadora, pobre, né, como a gente já falou. Vocês do Tortura Nunca Mais observam semelhanças entre esse estado policial que está colocado desde o início da gestão do Jair Bolsonaro, Rafael, e o que tínhamos durante a ditadura? Olha, Anderson, sim, né? A gente observa semelhanças, mas também transformações, né? Aprofundamentos, como eu estava falando, dos processos de aparato repressivo, que tem inclusive a ver com também desenvolvimentos tecnológicos até, né? Eu sugiro, aliás, agora até para fazer uma propaganda aqui já, né? Que a ouvinte que está assistindo aí a gente, procure entrar na página do YouTube, no canal do YouTube do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, Grupo Tortura Nunca Mais RJ, procura lá, né? Que a gente na semana passada fez 2 lives, né? Uma delas eu acho que precisa para se pensar nessa pergunta, né? Que é a live realizada na sexta-feira passada, mediada pela nossa companheira Joana Dark e que teve a participação da companheira do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, Heloísa Greco, a nossa querida bisoca, e o professor Acácio Augusto, da Unifesp, que trata exatamente desse aparato de repressão, desses sistemas de repressão de segurança, olhando para a ditadura e olhando para a situação atual. Eu acho que é uma maravilhosa aula, todo mundo deve assistir, né? E a live que aconteceu na quinta-feira, que dialoga diretamente com isso também, que eu mediei, mas que foi levada em frente pela nossa companheiríssima Vitória Grabois, né, do grupo, já desde praticamente o início do grupo, né, e que foi já presidente, vice-presidente do grupo, né, falando sobre a questão do desaparecimento forçado, né, e a grande companheira também, Gisele Florentino, da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, que é uma iniciativa, uma organização aqui da Baixada Fluminense que tem trabalhado de maneira extremamente competente com essas questões do desaparecimento forçado hoje, da violência de Estado hoje, né? Então, eu recomendo, a minha resposta está nessas 2 aulas. E qual é a solução, Rafael, para que nós tenhamos uma sociedade menos violenta, onde o Estado respeite as liberdades individuais e não criminalize a opinião, tampouco a pobreza? Você enxerga na nossa esquerda alguma possibilidade de construção de uma alternativa para esse tipo de estrutura, Rafael? Olha, Anderson, é claro que, né, nós todos, né, você sabemos que não tem receita, né, de bolo, né? Mas o Tortura Nunca Mais, com certeza, a gente acha que o caminho está na construção dos movimentos sociais, né, dos movimentos populares, né, articulados entre si, mas de forma autônoma, né? A gente precisa encarar a crítica ao Estado, né? A gente não tem, em nenhum momento da história, um Estado que não seja o próprio executor da violência, né? É claro que isso pode ter intensidades maiores ou menores dependendo da conjuntura, do momento, do lugar, né? E da classe, e da cor, e do gênero, né?
de outros fatores. Mas os movimentos sociais precisam ser autônomos em relação ao Estado, para que a gente possa, mesmo que frente ao Estado, vivendo numa sociedade em que o Estado está presente em tudo, né, a gente possa construir poderes, formas, relações, né, que sejam de fato coletivas, que sejam de fato igualitárias, que sejam de fato, eu acho que, num certo sentido, o que a gente está dizendo é uma própria desconstrução do que é o Estado, né? O Grupo Tortura Nunca Mais é um grupo de direitos humanos que se alinha na sua história a uma perspectiva anticapitalista, né? Então, o que será, a gente não tem como dizer, mas o que a gente luta contra é bem evidente. Há uma parcela considerável dos partidos ditos progressistas que defende a tese de desmilitarização da polícia para que haja uma mudança desse cenário. Você acha que esse é o caminho, Rafael? Olha, Anderson, numa perspectiva do Tortura Nunca Mais, né, do que a gente vem acumulando ao longo desses anos, né, com uma luta constante contra a violência policial, né, para a gente a questão da desmilitarização ela é urgente. Ela é urgente. Não há sentido a gente ter, né, essas forças militarizadas atuando nas nossas cidades, no campo, enfim. Mas esse acúmulo também leva a gente a um questionamento de toda a lógica policial, né? A gente considera que o processo deveria ser um processo de crítica, de construção do fim das polícias, né? Como esse processo se dá, mais uma vez, se dá na luta, né? Como as alternativas se colocam, né? Não é uma construção de uma outra sociedade, é disso que se trata sempre, né? É disso que se trata sempre. Né? Infelizmente, e isso a gente está acompanhando, na verdade, não é uma perspectiva do Tortura Nunca Mais, é uma perspectiva de diversos movimentos sociais, né, que lutam, populares, né, que lutam contra a violência de Estado e a violência policial, né? Então, é a desmilitarização, sim, urgente, mas é mais além da desmilitarização. Infelizmente, apesar da perspectiva de alguns partidos de esquerda sobre a desmilitarização, isso é importante, né, apesar de uma diversidade de compreensões que existem nesse campo, o que a gente vê também são parcelas importantes dos partidos de esquerda apoiando, né, perspectivas policiais muito, né, e também e mesmo militarizantes, né. Infelizmente, é claro que a gente tem que lutar contra esse governo que está aí, né, não temos dúvida do papel que ele tem, nenhuma, o Tortura Nunca Mais não tem nenhuma dúvida do papel que tem. É uma tragédia a gente ter tido essa eleição, essa vitória, né, eleitoral de uma esquerda fascista, de uma direita fascista, né, mas a gente não pode esquecer que os próprios governos dos partidos de esquerda também atuaram na militarização e no aumento da repressão social, né? A Força Nacional de Segurança, que é uma força militarizada nacional, né, composta pelas forças militares estaduais, é gravíssimo isso, né? Ela foi constituída no governo Lula, né? A gente não pode esquecer que a gente tem diversos estados que são governados por
partidos de esquerda, né? E aí a gente ressalta o caso da Bahia, por exemplo, em que as forças policiais militares são forças que são incentivadas, valorizadas, a ponto da gente ter o governador Rui Costa chegando a bater palma para a polícia num caso de chacina no Cabula, né? Esse é o caso mais emblemático em que ele compara a um artilheiro, né, de futebol, né, a atuação da polícia, né? Mas também a própria valorização de forças como o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, que já foi plataforma de propaganda eleitoral de partidos de outros estados, por exemplo, do Jacques Wagner na Bahia também, mais uma vez. Então, todos esses processos, né, são complexos, a gente precisa de fato botar o dedo na ferida, né? Então, essa pergunta sobre a questão da desmilitarização da polícia, né, ela é uma pergunta que ela comporta muita coisa, né? Mais uma vez, é evidente que precisamos todos lutar contra o que está aí. Numa perspectiva de direitos humanos ampla, a gente precisa lutar contra o que está colocado, né, contra o processo que está colocado, o que está agora e o que se avizinha com esse governo. No entanto, a gente precisa também botar o dedo na ferida das políticas levadas a cabo por partidos de esquerda. Rafael Maú, eu quero mais uma vez te agradecer por você nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre, parabenizar novamente o grupo Tortura Nunca Mais por esses 35 anos de história, te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui o meu abraço. Um abraço, Anderson. Eu também mando esse abraço em nome de todo o grupo Tortura Nunca Mais, aqui do Rio de Janeiro. Os temas que a gente trata são temas difíceis, pesados, né? Mas é importante a gente saber que a gente está junto na luta, é importante a gente saber que, de fato, a gente quer, né, uma sociedade igualitária, então o contraste das diferenças na própria luta ele é muito importante, né? A gente lutar de cara aberta nesse sentido, né? E também vida longa ao Faixa Livre, né? Estamos aí juntos, quem puder, né, vai lá no canal do YouTube do grupo, a gente agora ao longo dessa semana, desse mês, vai postar uma série de vídeos de companheiras, companheiros, em torno dos 35 anos do Tortura Nunca Mais, né? Tem lá as 2 lives, a gente está fazendo uma seleção de vários vídeos que estão aí na internet, tá? Então vai lá, vai no nosso Facebook também, na nossa página, no nosso site, Tortura Nunca Mais, rj.org.br, tracinho rj.org.br, tá? No Instagram, tudo isso a gente vai na militância porque é todo mundo na militância mesmo, sem receber nada, a gente vai alimentando esses espaços aí também de divulgação. Um abraço grande, muito obrigado. Conversamos aqui com um membro da diretoria colegiada do grupo Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro e professor do curso de licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rafael Maú. Vamos agora a um novo intervalo. Já já estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a jornalista do Comitê em Defesa dos Territórios frente à Mineração, Kátia Wiesentheimer. Kátia Wiesentheimer, bom dia. Bom dia, Anderson, e a todos os ouvintes que nos acompanham nessa data triste, onde relembramos 5 anos da tragédia do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Kátia, muito obrigado por você novamente se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre.
Kátia, nesta quinta-feira, um dos crimes mais terríveis contra não só o nosso meio ambiente, mas toda a sociedade brasileira, completa 5 anos, que é o rompimento da barragem de rejeitos de minério de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, que provocou a morte de 19 pessoas, desabrigou mais de 500 famílias, acabou com todo tipo de forma de vida no curso do Rio Doce e deixou um rastro de destruição nunca antes visto. Eu gostaria que você começasse, Kátia, dando o seu depoimento a respeito do que fica na sua memória depois de 5 anos desse desastre. O que ficou marcado na sua cabeça de tudo isso que aconteceu lá em Mariana, Kátia? A imagem do avalanche de lama em 5 de novembro de 2015 acho que nunca vai sair da memória da gente. O rompimento da barragem de Fundão foi de uma violência inesquecível. Eu me lembro que, desesperada, publiquei nas redes sociais do comitê meu número de celular pedindo mais informações. E em 20 minutos estava em mais de 25 grupos no WhatsApp. O desespero em áudio de moradores de Bento, as imagens dos corpos encontrados, acho que nunca sairão da minha memória. 20 dias depois da tragédia, o comitê fez uma plenária com atingidos de 15 estados em Mariana, com o objetivo de levar a solidariedade. Quando descemos em Bento Rodrigues, as imagens de uma santa, um computador jogado, sapatos deixados no caminho, tapete de crochê, acho que ali eu tive uma outra sensação, a da vida interrompida, mesmo para quem não morreu na tragédia, pois essa marca matou a memória de todas aquelas pessoas. E isso não existe indenização no mundo que seja capaz de pagar. E como está a situação agora naquela região, Kátia? Já houve a reconstrução das casas que foram destruídas? O desastre ambiental, de alguma forma, foi compensado pelas empresas envolvidas naquela tragédia, a Vale e a BHP? Eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva do que aconteceu nesses 5 anos, por favor. Até agora, nenhuma pessoa ou empresa foi punida pelo rompimento. Após acatar a denúncia do Ministério Público Federal contra 3 empresas e 21 pessoas, a Justiça foi tirando réus do processo e mudou a acusação de homicídio para crime de inundação resultante em morte. 449 famílias ainda aguardam reassentamento, 275 de Bento Rodrigues, 137 de Paracatu de Baixo e 37 de Gesteira, em Barra Longa. 31.755 famílias foram cadastradas em Minas Gerais e no Espírito Santo até julho de 2020 nos programas de reparação e compensação. Dessas, apenas 10.885 famílias receberam algum tipo de indenização. Outras 54 mil famílias estão cadastradas e ainda não receberam indenizações ou ainda esperam confirmação de cadastro. Dos 45 milhões de metros cúbicos de rejeitos da barragem de Fundão, apenas 1,16 milhão, ou seja, 2,6%, foram removidos dos leitos do Rio Doce, Gualacho do Norte e do Carmo. Dos 17 trechos dos cursos d'água soterrados pelos rejeitos, apenas 5 têm plano de destinação dos rejeitos aprovado pelo Comitê Interfederativo, que gerencia o termo de ajustamento para reparação com a Fundação Renova. Dos 42 programas de reparação gerenciados pela Fundação Renova, 39 têm problemas na execução, segundo o Ministério Público Federal. Ou seja, o crime da Samarco, Vale e BHP se renovam a cada ano e as mineradoras seguem impunes. E as famílias, Kátia, quantas já foram indenizadas? Ainda há muitas na justiça em busca de reparação para esse episódio lamentável? Em setembro, os Ministérios Públicos Federal e de Minas Gerais, junto com as Defensorias Públicas de Minas, do Espírito Santo e da União, pediram a retomada da ação civil pública suspensa desde 2018 contra as mineradoras. A ação calcula em 155 bilhões as reparações. A maioria dos moradores de Bento Rodrigues, que foi o primeiro distrito de Minas a ser atingido, vive hoje em Mariana à espera do reassentamento coletivo ou de indenizações definitivas. A Fundação Renova, criada para tratar as reparações, diz que elas são tratadas dentro da ação civil pública, que por isso não há nenhuma previsão de conclusão.
5 anos depois do desastre, o reconhecimento das perdas para indenizações também é lento e longe de uma solução definitiva. Segundo estimativas do MPF, de 150 mil requisições de indenizações pelo rompimento, apenas 10 mil já receberam o devido pela Fundação. De 30.062 núcleos familiares cadastrados, apenas 9.324, ou seja, 31%, receberam indenização. Considerado um total reduzido em função do tempo já passado deste desastre, 4.483, ou seja, 15%, foram considerados atingidos, indiretos ou não elegíveis. Então isso é um absurdo, né? Como que pode a mineradora definir quem foi atingido ou não? Kátia, parece que haveria uma tentativa das mineradoras de tentar reduzir o valor das indenizações pedidas pelas pessoas que foram atingidas por esse desastre lá em Mariana. É verdade isso, Kátia? Então, Anderson, uma tentativa das mineradoras Vale e BHP de indenizar os atingidos de uma forma muito superficial, com valores bem menores do que seria justo, né? No final do mês de outubro desse ano, a Força Tarefa do Rio Doce, que é integrada por instituições como o Ministério Público Federal, que busca a reparação pela tragédia do rompimento de Fundão e Mariana, ingressou com ações na Justiça Federal contestando um processo indenizatório que resultaria em pagamentos inferiores aos considerados justos pelo tamanho da tragédia. Além disso, não sei se vocês se lembram, há uns anos atrás, para que os atingidos pudessem receber a indenização, a Fundação Renova obrigava que eles assinassem um termo que para receber a indenização eles abririam mão de outros processos, né? Renunciariam a direitos em outros processos indenizatórios, incluindo um movido na justiça britânica. E isso, a Força Tarefa entrou pedindo a queda disso, né? Na avaliação dos promotores, as ações indenizatórias fechadas recentemente por meio de uma plataforma da Fundação Renova são insuficientes pelos pequenos valores envolvidos para reparar os danos causados pelo desastre decorrente do desabamento da estrutura da mineradora Samarco. A tragédia, em novembro, vale lembrar, deixou 19 mortos e é considerada a maior tragédia em termos ambientais no Brasil. Por falar em justiça, Kátia, a Vale foi multada por conta desse crime contra o meio ambiente e as pessoas que povoavam e trabalhavam naquela região. A empresa reparou o Estado por todo o mal provocado nesse episódio? Foi sim, Anderson. A Samarco recebeu várias multas, mas o que se sabe é que a Samarco, que pertence à Vale e à BHP, pagou apenas cerca de 7% das multas devidas, que equivale a mais ou menos 41 milhões de reais. E já há uma previsão para a volta das operações da Samarco lá em Mariana, Kátia? Vale lembrar, Anderson, que a empresa Samarco, que tem como acionista a Vale e a BHP Billington, tem previsão de voltar a operar em Minas Gerais e no Espírito Santo até dezembro agora desse ano, né? Mas enquanto se prepara para essa retomada, ela também tem articulado junto com a Fundação Renova, criada para reparar os danos do desastre ambiental, uma tentativa de cortar o auxílio financeiro emergencial de 7 mil atingidos, né? As atividades estão paralisadas desde novembro de 2015, após o rompimento da barragem de Fundão, quando foi despejados cerca de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério no Rio Doce, no maior desastre ambiental do Brasil. Na sua opinião, Kátia, o que é mais urgente ser feito e que ainda não foi providenciado nesse episódio depois de 5 anos? Na minha opinião, em primeiro lugar é necessário dignidade, para que todos os que foram atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão sejam reconhecidos como atingidos. É inaceitável que após 5 anos as pessoas ainda precisem brigar pelo reconhecimento de que são atingidas. É necessário respeito a essas pessoas. Como que em 5 anos as mineradoras Samarco, Vale e BHP não conseguiram sequer construir as casas das pessoas que tiveram suas residências destruídas pela lama da barragem de Fundão? E que sejam reparadas por todos os seus danos,
dignamente. Não apenas os danos materiais, mas os danos morais, todos os impactos que essas pessoas sofreram pelo rompimento, o mais rapidamente possível. Agora, Kátia, como anda a saúde das pessoas que foram atingidas pelo rompimento da barragem lá de Mariana? A saúde dos atingidos é uma coisa realmente preocupante. Só em Mariana, houve um aumento de 160% no consumo de medicamentos para depressão, ansiedade, insônia, para lidar com as sequelas psicológicas, houve um aumento de 15% no uso de medicamentos psicotrópicos nos 39 municípios atingidos entre Minas Gerais e Espírito Santo. Esses são dados do SUS. Aumento de 75% no registro de doenças respiratórias só em Mariana, muitas delas relacionadas a fatores de baixa imunidade, segundo apontamentos médicos. Segundo o relatório da Fundação Getúlio Vargas, houve grande aumento de incidência dos transtornos mentais que provocaram violência doméstica, acidentes por animais peçonhentos, uso de psicotrópicos e incidência de transtornos mentais, Com a pandemia, houve um agravamento ainda maior, porque o Covid chegou muito forte na região de Mariana também. Agora, você viu algum tipo de avanço na legislação que diz respeito a essas barragens de rejeitos de minério, Kátia? E a fiscalização desse tipo de construção se intensificou de lá para cá? O Estado se movimentou diante dessa tragédia sem precedentes? Não vejo, Anderson. No último ano, o número de barragens sem atestado de estabilidade praticamente dobrou. Isso significa que mais e mais comunidades ao entorno das barragens de rejeito estão em risco. Há uma baixa capacidade institucional da Agência Nacional de Mineração e da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral para a fiscalização de barragens e formulação de políticas para o setor. O texto da Lei 14.066, conhecida como a nova Lei das Barragens, traz uma série de armadilhas e pseudo-soluções incluídas durante sua tramitação na Câmara dos Deputados. Dentre elas, podem ser mencionadas a restrição à participação das comunidades nas discussões do Plano de Ação de Emergência, a facilitação para a manipulação na definição de zonas de alçavamento e a flexibilização da exigência de provisão de recursos para reparação e compensação no caso dos desastres. O que esse episódio deixou de lição para o nosso país, Kátia? E você acha que essas lições foram aprendidas pelas autoridades constituídas? Acho que fica o descaso com os atingidos. 19 pessoas morreram, centenas perderam suas casas, milhares perderam suas fontes de renda, como os pescadores, por exemplo. Pessoas ficaram sem apoio, sem recursos, e ninguém foi preso ou criminalizado até hoje. Aqui é o país das commodities. Vender commodities de minério vale mais do que a vida das pessoas. Mas houve uma conscientização dos movimentos sociais que lutam pela soberania popular na mineração, e a reparação em Brumadinho, por exemplo, está sendo muito mais ágil que em Mariana, porque houve uma pressão muito grande desses movimentos. Um dos principais fatores foi os atingidos não aceitarem que a Fundação Renova, criada pela Vale, cuidasse da reparação. E das lutas abarcadas pelo comitê, eu acho que é o direito das comunidades dizerem não aos novos projetos de mineração. As autoridades continuam sendo coniventes com as grandes mineradoras, basta ler os jornais. Tem alguém da Vale preso pelos crimes de Mariana ou de Brumadinho? E o governo de Jair Bolsonaro, Kátia, com o ministro do Meio Ambiente como o Ricardo Salles, realizou algum tipo de ação em relação a esse episódio de Mariana, ou eles utilizam o mesmo modus operandi que tem se colocado desde o início do mandato, de ignorar ou minimizar qualquer tipo de desastre ambiental? Acho que vivemos um desmonte sem precedentes no nosso país. Bolsonaro e o ministro Salles representam um risco ao meio ambiente e aos povos da floresta. As ações deste governo caminham para liberar mais e mais mineração predatória no nosso país, como, por exemplo, abrir a exploração mineral industrial em terras indígenas, que trata o projeto de lei 191 de 2020, que o governo enviou ao Congresso Nacional este ano. Eles não estão preocupados com as pessoas ou com o meio ambiente. O lucro vem acima de tudo.
Para encerrar, Kátia, você ainda tem esperança de ver um país que trate com respeito o meio ambiente, onde esse tipo de crime protagonizado pela iniciativa privada não mais aconteça? Vou ser sincera com você, Anderson. Na atual circunstância política, acho difícil ter esperança. Basta olhar os 2 maiores crimes da mineração por aqui, Mariana e Brumadinho, que juntos assassinaram mais de 300 pessoas e não há uma única pessoa presa. A Vale, protagonista nas 2 tragédias, segue livre e leve e solta, lucrando rios de dinheiro e pagando altos valores aos seus acionistas, enquanto enrola os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Enquanto nós não nos conscientizarmos da necessidade da preservação ambiental e discutirmos o modelo mineral brasileiro com regras mais rígidas, o país seguirá nessa derrocada e se tornando um inimigo do meio ambiente, de indígenas, quilombolas e de todos os povos da floresta. Kátia Wiesentheimer, muito obrigado por você dar esse depoimento para nós aqui do Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui o meu abraço. Eu que agradeço a oportunidade, Anderson. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Um bom dia. Conversamos aqui com a jornalista do Comitê em Defesa dos Territórios frente à Mineração, Kátia Wiesentheimer. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!